Hoje a gente vai desvendar um assunto que está no bolso, na mente e no dia a dia de milhões de brasileiros: o ciclo da dívida. Provavelmente no seu também. A gente vai navegar por estatísticas, causas e impactos dessa crise que vai muito além das finanças pessoais. É como se a gente tivesse em um barco remando contra a correnteza em um mar de boletos, juros e preocupações, né? Exato. E o mais assustador é que essa maré alta de dívidas não é de agora. Os números são de arrepiar. De acordo com o Serasa, são 72,5 milhões de brasileiros endividados, devendo juntos a bagatela de 397,5 bilhões de reais. Muita gente, É hein? como se cada um desses brasileiros tivesse uma dívida de quase 5.500 reais. Uau! E o problema é que essas dívidas não são de hoje, sabe? O que mais me preocupa é que elas estão se arrastando por anos. Quase metade, 46%, estão em atraso há mais de 2 anos. É como se a gente estivesse carregando uma mochila de pedras nas costas, cada vez mais pesada. E essa mochila pesa mais em alguns estados do que em outros. Rio de Janeiro, Distrito Federal e Mato Grosso lideram o ranking do endividamento. A gente já imagina que o desemprego e a queda na renda são os principais vilões dessa história, né? Sim, o Serasa aponta isso como um dos grandes fatores. Afinal, quando o dinheiro aperta, fica difícil honrar os compromissos. Sem dúvida. Perder o emprego ou ter o salário reduzido já é um baque enorme. Mas será que a gente pode colocar a culpa só nisso? Olha, uma pesquisa do Google com o Instituto Quantas revelou que a inflação e os impostos altos também contribuem para essa bola de neve, principalmente nas contas básicas, como água, luz e gás. Parece que até respirar tá ficando caro. E aí entra em cena do cartão de crédito, o rei do endividamento no Brasil, desde 2018. É, o cartãozinho que a gente usa para tudo, mas que pode virar uma armadilha. Pasme, 55% das dívidas são por causa dele. Muita coisa. A gente usa para cobrir um buraco aqui, outro ali, e quando vê, a fatura chega com um valor absurdo. E o mais impressionante é que em 2023, 59% das dívidas no cartão de crédito foram por causa de compras no supermercado. É a comida levando a gente pro buraco, literalmente. O custo de vida está pesando no bolso do brasileiro. E aí chegamos em um ponto crucial: a falta de educação financeira. É como andar no escuro sem saber para onde ir. Sem ela, a gente fica mais vulnerável a cair em armadilhas, como os juros altos do cartão e empréstimos abusivos. A agência Senado até destacou isso em uma análise. E a situação é crítica, hein? Apenas 35% dos brasileiros adultos eram financeiramente letrados em 2018. É um ciclo vicioso, né? Você não consegue pagar a dívida, os juros aumentam e a montanha fica cada vez maior. Quem nunca se sentiu sufocado pelas finanças, né? É um aperto no peito. E a gente não pode esquecer que as dívidas não são só números. Elas impactam a saúde mental, os relacionamentos, a qualidade de vida como um todo. A Serasa e a Opinion Box fizeram uma pesquisa e descobriram que 83% das pessoas endividadas sofrem com insônia por causa da preocupação. É a dívida tirando o sono, literalmente. E o impacto nos relacionamentos também é enorme. Olha só, 62% das pessoas disseram que a dívida causou problemas no casamento, 36% se afastaram de amigos e 31% deixaram de ir a eventos familiares. É a dívida isolando a gente. É como se ela criasse um muro entre a gente e as pessoas que a gente ama. A psicóloga Denise Vale Machado, especialista em dívidas, até falou sobre isso. A dívida gera ansiedade, medo, conflitos. Isso afeta todas as áreas da vida, trabalho, relacionamentos e até a chance de conseguir um novo emprego por causa do score baixo. É um efeito dominó, né? Uma peça derrubando a outra. Exatamente. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, fique ligado. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão no mundo das dívidas? No último bloco, a gente mergulhou de cabeça nas estatísticas, explorou as causas dessa crise e viu como ela impacta a vida de todo mundo, né? Vimos que a dívida age como uma corrente, prendendo as pessoas em um ciclo vicioso de juros e dificuldades e que as soluções, às vezes, parecem bem distantes. Mas a gente não pode perder as esperanças, né? Vimos também que existem algumas iniciativas importantes, como o Vá Pro Azul e o Desenrola Brasil, que estão ajudando muitos brasileiros a renegociar as dívidas e dar uma respirada. Esses programas são como um colete salva-vidas, né? Principalmente para as famílias de baixa renda, que foram as mais atingidas pela crise. Sem dúvida. E o foco na renegociação das dívidas do cartão de crédito também é um passo importante. Mas a gente precisa ter cuidado para que essas medidas não acabem incentivando a inadimplência, né? Tipo, vou deixar de pagar que depois o governo resolve. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre ajudar quem precisa e incentivar a responsabilidade, né? E aí a educação financeira entra como peça fundamental. Com certeza. É impressionante como 93% dos brasileiros nunca tiveram acesso à educação financeira na escola, né? É como se a gente mandasse os jovens para uma maratona sem nenhum treino. É como aprender a ler e escrever.
mas nunca descobrir como usar o dinheiro de forma inteligente. Aí, quando a gente se depara com o mundo real, com as tentações e as decisões financeiras, fica perdido, sem saber para onde correr. Exato. Imagina se desde cedo a gente aprendesse a planejar, poupar, investir, usar o crédito com sabedoria. Muitas das dores de cabeça que a gente tem hoje, com certeza, poderiam ser evitadas. Mas ainda dá tempo de virar o jogo, né? A internet abriu um leque enorme de possibilidades para quem quer aprender sobre finanças. É verdade. Hoje a gente tem acesso a cursos online, vídeos, blogs, podcasts. É só ter vontade de aprender e se dedicar um pouquinho. Não precisa virar especialista em economia da noite para o dia, mas ter noções básicas sobre como o dinheiro funciona já faz uma diferença enorme. Concordo. Saber fazer um orçamento, controlar os gastos, evitar as armadilhas do consumo, planejar o futuro. Isso tudo é essencial para qualquer pessoa, né? E a gente não precisa encarar essa jornada sozinho. Tem muitos especialistas, consultores financeiros, comunidades online, onde a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas, aprender com a experiência dos outros. É como se a gente montasse um time pra jogar o jogo do dinheiro, sabe? Juntos a gente tem mais chances de ganhar. E com a internet a gente acessa esse conhecimento de qualquer lugar, a qualquer hora. É como ter um personal trainer financeiro disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por falar em personal trainer, no próximo bloco, a gente vai dar dicas práticas e mostrar ferramentas que você pode usar para turbinar suas finanças e construir um futuro mais tranquilo e próspero. E aí, pessoal, chegamos ao último bloco da nossa imersão no mundo das dívidas. A gente já explorou as estatísticas, as causas, os impactos, a importância da educação financeira. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Boa pergunta. É hora de arregaçar as mangas e partir para ação. Mas por onde a gente começa? O primeiro passo é encarar de frente o nosso extrato bancário. Entender onde a gente está, para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar lá. É como traçar uma rota financeira, né? Exatamente. E para isso a gente precisa saber para onde está indo o nosso dinheiro, de onde vem a renda, quais são os gastos fixos e os variáveis. É aí que entra o famoso orçamento, aquele que muita gente tem pavor. Mas calma, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O orçamento não serve pra gente se privar das coisas boas da vida, né? É para ter mais consciência, né? A gente consegue alinhar os nossos hábitos de consumo com os nossos objetivos. E hoje em dia tem tanta ferramenta pra ajudar, né? Planilhas, aplicativos. É só escolher o que funciona melhor para você. E não tenha medo de experimentar. Vai testando, adaptando. O importante é ter um sistema que funcione para você. E quando a gente começa a acompanhar os gastos de perto, sempre surge com a oportunidade de economizar, né? Às vezes são aqueles gastos pequenos que a gente nem percebe. Cafezinho, assinatura que não usa. Até negociar tarifas com as empresas de serviço, né? Às vezes uns centavinhos que parecem bobagem, mas que no final do mês fazem diferença. O importante é ter em mente que essa jornada para a liberdade financeira é um processo, né? Com altos e baixos. Não é uma corrida de 100 metros. E além de controlar os gastos, é fundamental buscar formas de aumentar a renda. Vale a pena pedir um aumento ou buscar uma renda extra. Desenvolver novas habilidades. Ou até empreender. A internet está aí para isso. Trabalho freelancer, venda de produtos online. Cursos, mentorias. O importante é encontrar algo que você goste, que use suas habilidades. E nunca podemos esquecer de poupar e investir. Mesmo que seja um pouquinho por mês. Esse hábito de guardar dinheiro, por menor que seja o valor, é o primeiro passo para um futuro mais tranquilo. E os juros compostos? Ah, esses são nossos melhores amigos. Quanto antes começarmos a investir, mais tempo nosso dinheiro tem para crescer. E tem opções para todos os perfis. Investimento de baixo risco, mais arrojados. E para quem tem medo de se aventurar no mundo dos investimentos, já tem plataformas que ajudam a criar uma carteira diversificada. É, bem fácil de usar. E a gente também precisa ter inteligência na hora de usar o crédito. Entender como funciona o score, construir um bom histórico. E evitar cair nas armadilhas do superendividamento. Saber usar o cartão de crédito com sabedoria. Ele pode ser um aliado, mas se a gente não tomar cuidado, Vira uma bola de neve. e se a gente já estiver endividado, sem desespero. Existem serviços de aconselhamento financeiro que podem ajudar a renegociar dívidas, organizar o orçamento. Traçar um plano de ação, E nunca subestime o poder da comunidade. conversar com amigos, familiares, participar de grupos online sobre finanças. Trocar experiências, compartilhar dicas. Faz toda a diferença. Sair do ciclo da dívida não é fácil, exige disciplina, persistência. Mas é uma jornada recompensadora, que leva a gente para a liberdade, para a tranquilidade financeira. Imagina a sensação de ter controle total sobre o seu dinheiro, realizar seus sonhos, garantir um futuro tranquilo para você e sua família, sem o peso das dívidas. E para finalizar a nossa expedição, a gente quer deixar uma mensagem de esperança. O futuro financeiro mais próspero é possível.
para todos os brasileiros. Comece dando o primeiro passo, por menor que seja. Criar um orçamento, controlar os gastos, buscar orientação. Qualquer ação que te aproxime do seu objetivo. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A gente está junto, remando para o mesmo lado, em direção ao futuro mais próspero. Agradecemos a companhia nessa imersão no mundo das finanças. Esperamos que você tenha aprendido bastante e se inspirado a transformar sua vida financeira. Continue acompanhando o nosso podcast para mais mergulhos profundos em temas que impactam a sua vida. Até a próxima.